Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Professor Ricardo Felício. No mundo de 2021, atualizações sobre Portugal. Em qual estágio se encontra a fraudemia? Houve recuperação econômica? E as recentes eleições, o que aconteceu? Além disso, ainda temos as questões da farra do clima e suas restrições. Para nos atualizarmos sobre esses assuntos em relação a Portugal, meu convidado de hoje é o professor João Tille. Ele é docente da disciplina de matemática, é um combatente fervoroso do espírito crítico e contra o pensamento único há mais de 30 anos e também é diretor do canal João Tille. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Professor Ricardo Felício no programa No Mundo de 2021. Muito boa noite, professor. É um prazer estar aqui consigo e com o seu auditório. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Aqui estou eu para tentar ajudar a esclarecer o que eu puder esclarecer. Perfeito, professor. Enquanto a gente ainda pode, né? Porque a gente está conversando aqui nos bastidores, a gente acha que nosso tempo já está começando a se encerrar. Mas que coisa, né, professor? Temos aí as restrições que virão, né? É verdade. Eles estão a começar a apertar o cerco, como nós dizemos aqui. Já começa a não ser possível falarmos sobre tudo o que até aqui era possível, pois estamos numa democracia. Portugal era, digo era, porque já não sei se continua a ser, uma democracia, mas a verdade é que a partir de há uns tempos a esta parte há assuntos que são tabu e nós não podemos sequer questionar esses assuntos, quanto mais desenvolver sobre eles. Pois é, até o meu canal é bem interessante, que até os meus ouvintes me mandam às vezes uns prints da tela. Professor, o Wikipedia mostrando aqui sobre clima, que não sei o quê, tentando desmascarar o senhor, desmentir tudo. É engraçado que o vídeo nem sequer fala sobre climatologia. Nós abordamos diversos assuntos, geopolítica e tudo mais, mas já vem lá uma tarja, né, dizendo. Quer dizer, então é como se fosse procura-se, né, professor? Exatamente. Somos autênticos proscritos, aqueles que não seguirem as normas, as tabulações que cada vez são mais rigorosas e mais... Nós todos vamos ser obrigados, ou parece que assim é, vamos ser obrigados mais cedo ou mais tarde a dizermos o mesmo, a repetirmos uns aos outros. Portanto, a dizer o mesmo discurso, porque quem sair um bocadinho do discurso normal vai ter problemas. E o primeiro é cortarem-nos o canal, o que está a acontecer já neste preciso momento com o YouTube, por exemplo. Exatamente. Professor, nós estamos aí bastante desatualizados sobre as questões de Portugal. Então, vamos começar pela fraudemia, né? Como está a situação em Portugal aí, dada aí as condições da fraudemia atualmente, professor? Olha, subitamente deixou de se falar muito nisso. Antigamente abria todos os telejornais, durante 1 ano e meio, as notícias da pandemia, como eles chamam aqui, abria os telejornais. Agora há coisa de 3, 4 meses começou a ser mais calminho, e como se aproximaram as eleições autárquicas de como nós também já tínhamos previsto isso, um mês antes deixou de se falar nisso e começou a haver aquilo que eles chamam a abertura do país. Eles até chamaram a libertação, quer dizer, como se estivéssemos numa clausura, como se estivéssemos numa prisão. Então começou a falar-se da libertação do país logo a seguir às eleições, e foi isso que aconteceu. Na semana seguinte às eleições, todas as normas restritivas, como por exemplo entrar de máscara nos restaurantes, em qualquer recinto fechado, deixou de ser obrigatório. Só anda de máscara agora quem quer. Na rua deixou de ser obrigatório, e portanto tudo isso aconteceu por milagre, por decreto-lei. Não foi uma questão médica, não foi uma questão científica, foi uma questão política, como aliás também aconteceu na Inglaterra com o Boris Johnson, que decretou o fim da pandemia administrativamente. E eu penso que não há outra maneira realmente de acabar com isto, senão administrativamente, considerar isto uma doença como as outras, um vírus como os outros. Nós temos 150 e tal vírus no nosso organismo, segundo dizem os cientistas. Eu disse por ser pouco, que eu sou professor de matemática e não é de biologia, mas parece que temos 150 e tal vírus, e este é mais um. E portanto, é assim que tem que ser encarado, e parece-me que é esta a maneira que está a ser encarado a partir de agora. Mas, como digo,
por uma questão política apenas, por uma questão de, enfim, de se aproximar das eleições e ter que haver uma certa libertação da população que já estava mais do que saturada de andar de máscara em todo lado, não podíamos ir a lado nenhum que não tivéssemos que usar máscara, e agora, realmente, na semana a seguir às eleições, as discotecas puderam abrir novamente, estavam fechadas desde março de 2020, estavam fechadas desde março de 2020, portanto há 1 ano e 6 meses, discotecas, bares, clubes noturnos, tudo isso abriu como por milagre e, portanto, parece que o vírus desapareceu, embora haja ainda notícias diárias, mas já não é aquela abertura dos telejornais. Agora dá-se a notícia como outra qualquer e a meio do telejornal. Os telejornais são um serviço noticioso das televisões à noite, no horário nobre. Antigamente abriam todos os dias com a catástrofe e agora não. Agora nem sequer se fala nisso e, portanto, lá para o fim, lá para o princípio da segunda parte, no alinhamento dos fediveres, das curiosidades, é que aparece, morreram 7, morreram 8 pessoas e está assim. Portanto, está calminho, já não há pânico nenhum, pelo menos por enquanto. É interessante isso, né? Porque aqui o ano passado também tivemos eleições, né? Mas a pessoa não podia ir à praia sob radiação intensa de sol, porque poderia passar vírus para todo mundo. Mas ele poderia se aglomerar, né? Nas urnas eletrônicas lá e fazer a votação, que a gente disse foi a votação mais fraudulenta que tivemos na história do Brasil o ano passado. É um horror aquilo lá, os números dos candidatos que apareceram chegou a ser piada, né? Mas fazer o quê, né? Durma-se com um barulho desses. Professor, eu queria uma pergunta, porque no mundo está aí rodando, no VAER, CDC, aqui no Brasil também, na Anvisa, vacinados de problemas adversos. Há relatos? Houve relatos? Como é que ficou isso, professor? Olha, houve relatos no início, quando começou a onda de vacinação nos mais idosos, houve relatos e houve 2 ou 3 notícias chocantes de novos surtos em lares de idosos, nós chamamos lares, não sei como é que vocês chamam aí, portanto são os lares residenciais onde os idosos, portanto, estão, e houve realmente 2 ou 3 surtos da doença em lares onde toda a gente estava vacinada. Primeiro diziam que só estava vacinado só a primeira vacina, porque havia 2 tomas, um lar de idosos e tal, mas só tinham a primeira toma. Depois houve outras notícias a seguir, em lares também, onde os idosos já tinham as 2 tomas, portanto estavam perfeitamente vacinados. Mas surpreendentemente deixou de se falar nisso também. Portanto, eu não sei se continuam a haver surtos ou não. Agora o que se diz, enfim, também lhe digo que já há mais de uns bons 3, 4 meses que não se fala nisso. O que se diz é que, bem, é natural que agora as pessoas que morram com o Covid sejam idosos, porque eles tinham que morrer de qualquer maneira. Ou seja, vamos lá ver, o discurso é o oposto àquele que se identificou no início da pandemia, que é o seguinte: no princípio falava-se nas pessoas idosas que tinham Covid porque tinham apanhado Covid e iam morrer de Covid. Morreram de Covid porquê? Por causa do Covid. Nunca se disse que tinham muitas outras comorbilidades, como nós chamamos aqui, que tinham muitas outras doenças, pois com 90 anos, 86, 89, 94, as pessoas têm várias doenças, naturalmente. E apanhavam o Covid, e não digo que o Covid não tenha acelerado, enfim, o desfecho fatal, mas dizia sempre que tinha a ver com a idade, com a doença, nunca se falava na idade. A pessoa, morreram 20, morreram 30, morreram 40, nunca se dizia que tinham 89 anos, 94. Agora sim. Agora, como já estão vacinados e morrem, na mesma, obviamente, porque com a idade também têm que morrer, agora disse, mas atenção que eles são muito idosos, portanto, eles morreram com o Covid, sim, estavam vacinados, sim, mas são muito idosos, portanto é natural. Ou seja, desmontou-se o discurso ao contrário. O que antes não se dizia, agora disse. O que se dizia antes, agora disse o contrário. Portanto, tudo serve para legitimar aquilo que se pretende transmitir ao povo. Basicamente é isto. Ou seja, em 2020 era um discurso, né? E agora em 2021, a pessoa só muda. É que nem falava, né? Morria de comorbidade quando tinha Covid. Antes morria-se de Covid, apesar de terem 5 ou 6 doenças graves e crónicas. Mas como apanhavam o Covid, morriam de Covid. Ninguém falava na idade. Agora disse, morreu de Covid, mas atenção, que a pessoa já tem 90 e tal anos, já tem 4 ou 5 doenças graves. O que se ocultou antes é o que se usa agora.
Bem, e neste momento em Portugal acho que é o país que está mais avançado em termos de vacinação, portanto acho que 85%, mais do que isso, da população está vacinada, portanto é natural que toda a gente que morra agora de Covid também já esteja vacinado, porque está praticamente toda a gente vacinada, portanto aí...